Hello, peixes, tudo bom com vocês, gente? Pessoal, bem-vindos a mais uma leitura intuitiva temporal. Passou o ascendente de Vênus e Júpiter em peixes. Esqueci de colocar meus anéis, mas eu vou colocar aqui mesmo, porque aqui a gente não tem muita mimimi, a gente coloca na hora, né? E bora pra leitura de hoje, sintoniza com a tua energia aqui. Como é que você tá aproveitando esse domingo? Responde aqui nos comentários. Justiça, peixes. Olha os meus gatinhos brincando de lutinha ali. Se vocês escutarem barulho, são os meus gatinhos. 3 de copas. Ok, né? Será que tem fofoca sobre você, peixes? Ok, essa energia pacífica da leitura de peixes. Olha isso. Peixes, energia de fofoca, energia de alguma coisa, alguém pagando a língua, alguém que estava falando de você pagando a língua, entendeu? Alguém que, carro, mensagem, pessoas falando sobre você, pessoas escrevendo, falando nas redes sociais, falando no WhatsApp, enfim, comunicando coisas a seu respeito, querendo te falar alguma coisa, mas segurando, porque sabe que aquilo ali não condiz com a realidade, tá? Pessoas inventando historinhas sobre você. Só que eu vejo elas pagando a língua, tá? Elas mordendo a própria língua. Um mundo invertido, tá vendo? Mordendo a própria língua por quê? Porque não tem sentido de coletividade aqui, não tem sentido de... Esses são meus gatinhos, gente. Não tem sentido... Não tem sentido isso que as pessoas estavam falando a teu respeito. É mais uma projeção delas, é mais uma toxina delas que elas estão jogando para vocês. E eu vejo aqui elas no mundinho delas. O mundo invertido vem simbolizar elas no mundinho delas, na bolha delas. Elas não conseguem ver a realidade das coisas que estão acontecendo, elas não querem enxergar a realidade do que está acontecendo. Então elas falando ali coisas a seu respeito, só que a gente tem a justiça e a rainha de copas aqui. Então aquelas pessoas que confiam em você, aquelas pessoas que sabem da tua integridade, que sabem da tua ética, aquelas pessoas que te conhecem realmente, elas sabem que você não faria essas coisas, elas sabem que você não seria esse tipo de pessoa, elas sabem que você não seria esse monstro que elas estão pintando de você, ou que teria essas características, esses traços que elas estão falando, tá? É mais uma tentativa de te difamar, tá? Sabe assim, de tentar manipular as pessoas para pensarem de uma determinada forma sobre você. Aqui, ó, 3 de espadas, porque elas estão, gente, com dor de cotovelo. Sabe dor de cotovelo? Quase caiu a câmera aqui. Sabe dor de cotovelo? Porque elas têm inveja de você, porque elas sabem que você faz uma coisa de forma melhor, de uma melhor maneira, que você tem mais capacitação, ou que você tem mais ética, ou que você tem coisas que ela não tem, né, também. Então eu vejo essas pessoas invejando isso. É uma forma de elas tentarem diminuir a inveja delas, né? Que também é uma espécie de admiração, peixes, que elas têm por você. Mas é uma admiração torta, né? Vamos dizer assim. 8 de copas. Aqui me fala que essas pessoas se afastaram por algum motivo, você sente esse afastamento. Esse afastamento eu posso estar falando de pessoas que eram suas amigas ou pessoas que você achava, você considerava e você achava que eram pessoas amigas, tá? E você acabou se frustrando depois, ou por traição, ou por fofoca, ou porque elas criaram uma emboscada, uma armadilha para você, ou porque você ficou sabendo de terceiros, de quartos, de quintos que essas pessoas não eram pessoas confiáveis e não são confiáveis, né, no presente do indicativo. Então eu vejo essas pessoas saindo, se afastando da tua vida também, na parte afetiva, tá? Não demonstrando mais tanto afeto por você. Sabe aquela máscara que elas tinham? Meio que caiu aquela máscara e elas são expostas aí. Se não caiu, está prestes a cair, tá, peixes? Vamos tirar aqui um baralho cigano pra gente continuar a leitura. E eu vou fazer uma perguntinha aqui pros mentores. Tá vendo? Aquela máscara de melhores amigas, de que nós nos conhecemos ontem e você é minha alma gêmea, né? De que você é o melhor companheiro que eu posso ter. Nossa, não conheço ninguém como você. Você vê essa pessoa assim, você fala, nossa, pessoa falsa.
Que pessoa estranha, né? E você já sentia essa energia, porque é muito, é too much, entendeu? At once, too much, assim, é muita coisa ao mesmo tempo e muita energia empregada em agradar, em agradar, em agradar, e você já pegava mais ou menos, você já desconfiava que essa pessoa por trás não era tão boa assim, tá? Essa leitura tá muito forte falando de frustração com essas pessoas e falando delas falando coisas sobre você que não são agradáveis. E isso fala também, aqui na mesa a leitura fala, da vida dessas pessoas que não tá boa, tá? Pessoas aí amarguradas, pessoas com coração ferido, que acabam levando essa energia para outras pessoas, pessoas não curadas, pessoas com traumas. Aliás, todos nós temos traumas, todos nós precisamos curar alguma coisa, gente, mas isso não é um motivo para você sair esfaqueando o coração das pessoas, entendeu? Não é verdade, peixes? Olha aqui, ó. 9 de espadas invertido. Aquilo que te deixava para baixo, porque você é uma pessoa super ética, você queria que a pessoa validasse você, que aprovasse que você é uma pessoa boa, sabe assim? E você percebe que não tem aquela pessoa, você não precisa da aprovação de ninguém, muito menos daquela pessoa, tá? Você não precisa, aliás, você precisa da aprovação de quem você ama e de quem te ama, peixes. Mas eu não vejo mais você buscando a aprovação dessas pessoas e eu não vejo mais você querendo papo com elas. Você não vai mais querer se aproximar e ponto final. Eu não vejo aqui uma aproximação, ó. Aquela tua visão holística da coisa, de relevar muita coisa, aquilo foi por água abaixo, porque você também está cansado e você vai perceber que essas pessoas não tem muita conversinha com elas não estão muito abertas para evoluir, elas não estão muito abertas porque a vida pode transformar nelas, então elas se mantêm no mundinho delas fechado, gente, elas não vão mudar tão cedo. E nem tão tarde, eu tô vendo aqui, tá bom? E a escolha de cada um. Olha aqui, aquilo que nunca morre, tá vendo? Confirmando o que eu tô falando. Essas pessoas são um tipo de pessoa que quando as coisas estão pacíficas, elas vêm e criam um caos para que aquilo não morra, para que aquilo continue existindo no mundo delas. Elas gostam desse tipo de atitude, elas gostam de ser assim, elas gostam de fofoca, elas gostam de falar dos outros e existem algumas coisas que elas não conseguem desenvolver dentro delas, né? E elas acabam alfinetando as outras pessoas, diminuindo as outras pessoas por causa disso. São pessoas pesadinhas, eu diria, tá, peixes? Pessoas pesadinhas aí, ó. 9 de pentáculos invertido. Pessoas que não podem ver ninguém reluzindo, não podem ver ninguém com a luz própria, não podem ver ninguém se destacando, não podem ver ninguém sendo confiado, que elas vão lá e tentam tirar essa confiança, tentam tirar esse brilho, tentam tirar essa cor, tentam tirar o sorriso do teu rosto, entendeu? Se elas percebem que você está muito feliz, por que você está muito feliz, fulano? Nossa, você está muito feliz hoje, o que aconteceu? E ela já solta aquele veneno, entendeu? Infelizmente, gente. Só que eu vejo isso não te afetando mais tanto, não. Isso daí te deixava descabelado, peixes. Eu vejo você não dando a mim, não. Você vai deixar essas pessoas pra fora. Pra fora não, pra trás, tá? Ou pra fora também, não sei. Vai pôr pra fora de casa, quem sabe, né? Tô brincando, peixes. O tarô não diz isso, não. Não tá mandando você fazer isso, não. Mas você vai dar uma afastada delas. Em termos de afeto, eu vejo aqui você dando uma afastada nelas. Ó, é um ciclo que elas estão e elas vão continuar. E por algum motivo elas têm você em destaque. Por algum motivo elas querem falar de você, por algum motivo você está em evidência, né? Vamos tirar só mais uma cartinha do... Gente, olha a carta que está aqui no fundo do baralho. Não preciso dizer mais nada, né, peixes? Nem vou tirar. Eu ia tirar, mas nem vou tirar. Já tirei. Vamos tirar só mais uma cartinha aqui do baralho do tarô. As de copas, tá vendo? Agora, a tua prioridade, peixes, agora vai se focar mais em se cuidar. Em cuidar da tua energia, em cuidar do teu corpo, em cuidar do teu ambiente, em cuidar das pessoas que você percebe que são recíprocas, que estão na mesma vibe que você. E nesse movimento você vai
dá um passo adiante dentro daí da tua caminhada evolutiva. Você não vai mais ficar brigando, sabe? Lutando, dando murro em ponta de faca, lutando sozinho, né? Porque essas pessoas, elas não estão lutando contra você, elas são o que elas são, né? Não adianta você tentar ensinar, tentar guerrilhar com elas, porque não vai acontecer nada. Elas vão continuar porque elas querem que isso nunca morra na vida delas. Elas querem que isso permaneça, é uma forma delas transitarem no mundo. Então isso vai continuar você querendo ou não, tá bom? E você focando em você mesmo. Essa é a orientação aqui da leitura. Foque em si mesmo, no teu autodesenvolvimento, naquelas pessoas que você gosta, porque existem pessoas que a gente odeia e existem pessoas que a gente ama, né? E nesse espectro existe todo tipo de gente. Então, não existem só aquelas pessoas tóxicas. E em alguns casos aqui, eu preciso dizer isso, peixes, você não está esperando. Em alguns casos aqui, que é a maioria, você sente, você sabe que essas pessoas são tóxicas e falam sobre você. Só que em alguns casos aqui, que é um pequeno grupo, eu vejo que vocês não sabem, vocês vão se frustrar. E aqui eu tô falando pessoas próximas, gente, às vezes da mesma família, tá? Da tua própria família. Ou pessoas que você convive todos os dias, elas estão todos os dias aí na tua vida, tá? Não necessariamente família, mas pessoas que você convive diariamente. E, gente, não adianta tentar lutar com essas pessoas, não. E deixa elas serem amiguinhas de outras pessoas que não as conhecem profundamente, tá? Deixem elas falarem de outras pessoas, porque é o próprio infortúnio delas, tá? É o que elas gostam de ser, então assim seja. Deixa elas serem. Live and let live, não tem aquela frase? Então, a roda da fortuna vem invertida, vem falar que essas pessoas não querem progresso. Essas pessoas não querem evoluir, essas pessoas não querem se tornar mais saudáveis. Provavelmente eu estou falando de pessoas que são doentes, entendeu? Que têm muitas coisas para resolver, muitas pendências na vida, muitas coisas com parentes, com amigos, é uma caminhada toda torta e a pessoa não está afim de melhorar nada, porque senão ela vai ter um trabalhão, ela não está afim disso. Então, é sobre isso, tá bom, peixes? Essa foi a leitura de hoje. Eu vou tirar só mais uma cartinha que eu tô sentindo as de espadas, ó. Cortando com a selenita, cortando essa energia, tá? E fazendo movimentos que você acha importante. Não mais sentado sofrendo com isso, mas agora fazendo movimentos para tentar sair desse ambiente, dessa energia, para tentar se afastar dessas pessoas, ou para tentar se comunicar melhor e não ficar mais calado em relação a isso, tá? Essa energia não te atinge mais, isso é fato aqui na mesa, tá bom? Essas pessoas estão falando de você, eu tô sentindo um burburinho, uma fofoca, sabe assim, alguma coisa, mas isso não te atinge, se você não quiser, isso não vai te atingir. E aquelas pessoas, isso é importante ressaltar, aquelas pessoas que conhecem você, que confiam em você, elas não vão deixar de confiar por conta desses burburinhos, tá bom, peixes? É sobre isso. Bom, espero que vocês estejam bem. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Tchau, tchau.